Bom dia a todas e todos. Vamos dar início à 32ª reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento da Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo. Já está gravando. Nós vamos iniciar a gravação no Teams. E esse evento no YouTube. Fazer a chamada, convidar o nosso secretário recém-possado, José Renato Nalini, para que ele possa se apresentar. Muito bom dia a todos. É a primeira reunião que eu participo da Confrota, mas eu reconheço que é um dos assuntos mais relevantes para uma cidade que tem 61% das suas emissões de gás carbônico advindas do transporte. Então, pensar numa transição que não seja tão lenta e, ao chegar, já nos encontre todos sem vida, é muito importante. Nós precisamos participar com afinco desses projetos, pensar em criatividade, ousadia e exigir de quem possa responder que se adapte às reais condições dessa conurbação aparentemente insensata, não é, que fez congregar metade da população do estado de São Paulo e não tem reduzidas dimensões numa só região. Então, isso é fato consumado, nós temos que trabalhar com essa realidade, mas vamos tentar mitigar aquilo que ela traz de desconforto e de risco, não só à nossa saúde, mas talvez a nossa própria sobrevivência. Agradeço a participação de todos e estou às ordens para a continuidade dos trabalhos, não só nessa reunião, mas durante todo o tempo em que eu permanecer na secretaria. Muito obrigado a todos. Obrigada, secretário. Eu vou iniciar chamar a lista de presença que a gente vai colocar e cada um preenche, porque acaba levando muito tempo da reunião. Então, pela Secretaria de Governo, representada pela Seclima, está o nosso secretário Renato Nalini, Luciana Feldman, o André e a Ludmila. Pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, Débora de Freitas e Vanessa Gato Leal. Vanessa, presente. Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Renato Francisco Caetano Chaves e Ana Maria Faria. Renato Chaves, presente. Faria. Ana Maria Faria, bom dia, Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Obrigada. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro e Marcos Augusto Alves Garcia. Nenhum dos dois? A gente pediria só para fechar o microfone, senão acaba. Secretaria Municipal da Fazenda, Luiz Felipe Vidal Arellano e Vinícius Macário. Secretaria Municipal de Relações Internacionais, Moraes e Bernardo Augusto Santos de Faria. Paulo Transporte, Simão Salomão. Simão, presente. Pedro Rama, presente. Companhia de Engenharia de Tráfego, Elza de Campos Alves e Patrícia Barreto. Elza, presente. Serviços Públicos do município de São Paulo, SP Regula, João Manuel da Costa Neto e Maura Haddad Mier. Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Patrícia Noemi Okajima Nishida e Alexandra Renata Rodrigues Domingues. MTU, Marcos Correia Lopes e Alisson Talaires Bernabel. Bom dia, Marcos, presente. Alisson, presente. Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegado de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, Cláudio Castelo de Campos Pereira e Écio Ramos Chacon.
Universidade de São Paulo, Tadeu Fabrício Malheiros e Tamara Maria Gomes Caprilani. Universidade Estadual Paulista, Unesp, Edson Luiz Piroli e Antônio César Leal. Antônio César Leal, presente. Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Oswaldo dos Santos Lucon e Juscelio Carvalho. Lucon, presente, bom dia. SP Urbano, Carlos Roberto Fernandes. Estamos com dificuldade de ouvir você. Põe o microfone mais perto, por gentileza, está dando interferência. Carlos Alberto e Wagner presentes, SP Urbanos. Obrigada. Sindicato dos Transportes Escolares, Wesley Flores. Alfa Rodobus, da Silva Bezerra e Robertson de Nobre. Transpretur, Jorge Miguel dos Santos e Kelly Rodrigues Moretti. Bom dia a todos, Jorge Miguel presente. Fiesp, Renato Simenauer e Gabor Janes Deac. Renato Simenauer, Fiesp, presente. Bom dia, Gabor Deac, também presente, Sim de Peças. ICCT, Carmen Silva Câmara Araújo e Pedro Logioski. Carmen, presente. Pedro Logiodes, presente. E Carlos Antônio Saltini. Instituto de Engenharia, Flamínio Fischmann e Márcio Augusto Joassa. Bom dia, Flamínio Fischmann, presente. Associação Nacional de Transporte Público, Olímpio Álvares e Eduardo Alcântara Vasconcelos. Olímpio Álvares, presente. Bom dia a todos. Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, Edilson Reis e Glei Rosa. Bom dia a todos, Glei Rosa, presente. Associação Brasileira de Veículo Elétrico, ABVE, Eda de Oliveira e Wagner Cetim. Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, ANAMA, Mário César Mantovani e Luiz Marcelo Marcondes Filho. Loga, Lucas Rodrigo Feltri e Vinícius Aristóio Batista. Bom dia, Silvana, representando a Loga. Urbis, Walter Gomes de Freitas e Jorcival Fernandes de Jorcival, presente, bom dia. Costa. Abimato, Reinaldo Sarquês, Odilei Ducati. Reinaldo, você está presente, né? A gente só não está te ouvindo. Vou marcar presente. Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, Tatiana Tucunduva, Felipe Cortão, Lilian Regina Gabriel Pires. Secov, Hamilton de França Leite Júnior e Eduardo Delamana. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, Leonardo Cavalheiro Pieragatti e Holmes Nogueira Naspolini. Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Fernanda Haddad e Eduardo Pizarro. Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores das Empresas de Táxi do Estado de São Paulo, Antônio Matias Ceará e Paulo. Gente, cuidado. Sempre Ana, Luciana Artilheiro e Osmário. Luciana, presente.
Osmário presente. E pela Cicloway, Ticiana Rocha e Guilherme Ranuto. Ticiana presente. Seu Guilherme, ele não está conseguindo entrar agora no momento. Chegou alguém de relações internacionais, é a Aline, né? Aline. Isso. Ok, chamada concluída, se alguém mais respondes. Eu queria saber se dessa oportunidade de consideração. Não deu para entender, Luciana, o que você perguntou. Queria saber se todos leram a ata da 31ª reunião, se tem alguma consideração ou se podemos aprová-la. Por gentileza, Marcelo Bales, da CETESB, eu não consegui ouvir se fui chamado ou não. Eu sou suplente, estou presente, e o titular, Carlos Viana Lacava, está de férias, então estou substituindo pela CETESB. Tá bom, Marcelo, obrigada. E agora, o Guilherme não entrou ainda, né, Ticiane? Não, ele não está conseguindo entrar porque ele está com visita do exterior aqui no Brasil. Mas eu vou seguir assim. Pode falar. Podemos seguir. Sim, claro. Então, por favor, a sua apresentação é a apresentação da empresa Cicloway, Soluções de Mobilidade Inovadoras e Alternativas. Com a palavra de Ticiane Rocha. Bom dia a todos. É um grande prazer poder estar aqui apresentando para vocês a empresa. É uma empresa que tem no seu DNA 50 anos de comércio exterior, já levou inúmeras empresas do Brasil para os países mais pobres e já trouxe inúmeras empresas de fora para o Brasil. É uma empresa que corre no sangue dela o pós-venda como principal causa, e isso começou desde quando o senhor Guilherme visitava todas essas 60 empresas de moto. Ele precisava ter 2, 3, 4, 5 motos para poder dar assistência técnica na moto dele, para que ele trabalhe. Foi quando ele resolveu fazer a moto Amazonas 1600, e que serviu a Polícia de Tóquio, serviu o Exército Brasileiro, a PRF. Eu falo toda essa introdução para que vocês tenham conhecimento que a gente tem uma larga experiência em atender clientes frotistas, desde a época da fabricação de motos a combustão. Hoje, a Cicloway, ela não trabalha com nada a combustão, tudo com 100% elétrica. Temos mais de 20 modelos, podendo atuar em diversos setores. Hoje nos dá muito orgulho ter a parceria com a Loga, não é? Ter a parceria com a SP Regula através da Loga, e poder estar no estado de São Paulo, servindo a Operação Centro Limpo, e nos enche de orgulho e de alegria poder mostrar para vocês as nossas outras oportunidades que a gente tem para poder minimizar o que nós estamos atrás de fazer, não é? Diminuir a emissão de gás carbono. É possível passar algumas fotos aqui? Compartilhar a tela antes. Tá joia. Eu vou passar alguns exemplos de alguns cases para que vocês consigam ter a dimensão, não é? Esse foi um projeto que a gente fez com a Uber e com a Movida. Eles investiram 4 milhões em veículos elétricos conosco e em apenas 10 dias tiveram um resultado de 10 vezes mais em mídia espontânea, saindo em Isto É, Globo, Exame. Então, assim, esses veículos, eles chamam imensamente a atenção, além de toda a utilidade que eles têm. A gente tem veículos que levam de 1 até 6 pessoas, e a autonomia, por exemplo, desse veículo que vocês estão vendo, chega até 200 quilômetros de autonomia. Porém, a Cicloway, na posição de fabricante, ela consegue modelar o veículo na forma como o cliente precisa. A exemplo da Loga,
que chegou para a gente e precisou de um veículo que não tivesse teto, justamente para poder facilitar a coleta dos resíduos no centro. Então, a gente foi e tirou o teto. Então, assim, cada secretaria que aqui está presente, caso precise modelar um veículo no formato que for necessário, assim a gente está disposto a fazer. Eu estou tentando compartilhar exemplos de mais fotos com vocês, de cases. Esse é o veículo da Loga, que está no centro, né, na operação do Centro Limpo. Gostaria também de compartilhar com vocês um outro modelo de veículo, que é a moto elétrica. Nós temos motos elétricas com até 160, 180 quilômetros de autonomia. Não estou conseguindo abrir a foto da moto, mas esse daí chega um outro exemplo de uma prefeitura aqui em Fortaleza. A gente acabou de ganhar uma licitação, que é justamente uma outra aplicação dos veículos elétricos. Essa aplicação é para entrega de medicamentos para as pessoas que têm comorbidade, não conseguem chegar nos postos de saúde, e aí eles vão até a casa do paciente, entregar o medicamento em um veículo 100% elétrico, não é? E está sendo feita a instalação de um painel de LED atrás de um veículo. Depois eu posso até compartilhar a foto aqui para a pessoa que está coordenando a reunião, para que compartilhe com vocês desse painel de LED, que ele pode estar, e no momento que está entregando o medicamento, está anunciando todo o programa da prefeitura no próprio veículo elétrico, para que toda a população tenha conhecimento do projeto. Temos também como cliente a Jadlog, os Correios em Brasília, com 6 veículos homologados e licitados, que foi um grande, pronto, tá aqui. Vocês conseguem ver essa foto? Essa moto, ela leva 150 de carga e tem uma autonomia de até 180 quilômetros. Agora a gente não está vendo nada. Deixa eu... Conseguem ver essa apresentação? Não, está aparecendo nada. O Guilherme entrou, Tiziane. Será que ele tem apresentação? Deixa eu... Seu Guilherme? O Guilherme acabou de entrar. Ah, ótimo. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Alô? Será que estão me escutando? Estamos. A Tiziane estava apresentando, mas eu acho que... Não sei, como é que vocês querem fazer? Se a gente passa a próxima apresentação e depois volta, como vocês preferem? Não, deixa ela ir continuando, não tem problema. Me desculpe aí, mas eu peguei um trânsito de apenas 2h15 do aeroporto de Guarulhos até aqui a Raposo Tavares, e tudo que eu pude fazer foi pedir um socorro para o nosso pessoal de TI lá na empresa para me fornecer uma senha doida aí para poder entrar na reunião com vocês. Mas eu acho que eu aconselho nós irmos tocando aí pelo que está sendo mostrado, e eu vou acompanhando aqui, tá bom? Só vou colocar o telefone aqui no painel. Tiziane, vamos então? Sim, claro. Eu acho que agora vocês estão conseguindo ver, não é, a apresentação?
Tá, agora tá. Só para o senhor Guilherme saber até onde eu já falei da empresa, falei do seu DNA, senhor Guilherme, com relação à exportação, 50 anos, já levou inúmeras empresas para fora do Brasil, já trouxe algumas também, e a questão da gente ter no nosso DNA o pós-venda como lema principal. Os nossos veículos, eles levam de 1 até 6 pessoas e de 20 até 500 quilos, mas eu repito, como na condição de fabricantes, nós conseguimos modelar o veículo da forma como o cliente, né, a secretaria precise. Como eu havia mostrado, o tuk-tuk dos remédios, não é, aqui em Fortaleza, então já duas utilidades que eu estou demonstrando para vocês, a questão de lixo através da Loga, atendendo a SP Regula e a Prefeitura de São Paulo, aqui a Prefeitura de Fortaleza, que é a questão de entrega de medicamentos, e os veículos eles têm várias funcionalidades. Aí é a fachada da nossa loja, que é a antiga fachada, que ficava na Henrique Schaumann. Hoje nós estamos sediados na Vila Leopoldina. Segue a imagem da nossa fábrica em Manaus. Alguns dos nossos veículos são montados em Manaus e outros em São Paulo. E temos também 2 pontos de distribuição em Itajaí. Dependendo da carga tributária, a gente vai direcionando a linha de montagem para cada área. Os nossos veículos atendem desde seguranças e rondas, pátios industriais, logísticas, sempre nesse DNA também de atender clientes frotistas. Eu posso falar alguma coisinha aqui? Pessoal, só rapidamente aqui, Sininho, por que você já não, como deve estar no final da reunião, por que você já não vai colocando as fotos e dizendo, por exemplo, nós somos o único fornecedor com 6 veículos homologados pelos Correios, 5 veículos homologados pela Jadlog, o único fornecedor homologado pela Ambev. É muito importante que o pessoal entenda, se nós estamos já com limitação de tempo, vocês entenderem aí o essencial. O essencial nosso é o seguinte, nós estamos há 42 anos trabalhando, produzindo veículos para frotistas. A gente não está focado em público final. A começar pela Moto Amazonas, que nós criamos no ano de 80, para atender as grandes frotas da Polícia Rodoviária Federal, as estaduais, o Exército, Marinha Aeronáutica. Então, o nosso foco é produção, desenvolvimento de veículos e fabricação com maior índice de nacionalização de veículos destinados a atender frotistas. Então, voltando aí, nós temos cerca de 120 contratos com frotistas na área de segurança, shopping centers, utilidades, centros de distribuição, e inúmeros outros contratos com empresas de transporte. A exemplo dos Correios, da Jadlog, da Pague Menos, enfim, da Ambev. Então, o que acontece? Qual é a diferenciação nossa? A diferenciação nossa é que nós não somos distribuidores, nós somos fabricantes. Nós temos a bandeira principal nossa é assistência técnica pós-venda, então é disponibilização de frota. Se vocês precisarem de uma frota de 100 veículos e nós precisarmos ter 120 veículos, o que nós fazemos, basicamente, é atendimento a frotistas. Ou seja, nós vamos entender desde veículos leves até, como a Sininho disse, 500 quilos, 2 metros cúbicos. Agora temos outros veículos já para 4,5 metros cúbicos. Então, entender quais são as demandas de vocês e convidar vocês para conhecer a empresa e a gente fazer testes com veículos que sejam compatíveis com a demanda que vocês apresentam. Então, seria muito interessante
vocês conhecerem o que nós temos a apresentar e, mais ainda, nós conhecermos aquilo que vocês têm como demanda. Eu não sei se eu não estou escutando ninguém. Será que vocês estão me ouvindo? É dessa forma mesmo, Gui. Todos estão te lhe ouvindo. Ótimo. Então, aí a Sininho está mostrando fotos de alguns veículos nossos. Essa moto, por exemplo, é uma moto absolutamente espetacular, aí a serviço das principais empresas de segurança, a serviço de entrega, como, por exemplo, a própria Jodlog. Então, nós temos as motos de 3 rodas também, que foram aí o queluche aí dos Correios por conta de prevenção a acidentes. As motos de 3 rodas que inclinam, elas evitam as principais causas de acidentes que ocorrem durante frenagem e derrapagem lateral. Então, a gente só quer oferecer para vocês aí o que a gente conhece desses 42 anos de pioneirismo na indústria de veículos com maior índice de nacionalização. Aliás, a Moto Amazonas não tinha um único parafuso importado. Aí vocês têm à vista aí os veículos absolutamente encantadores, aí a nossa Joaninha, que é um tuk-tuk para 4 pessoas. Depois nós temos a Jardineira, que é outro tuk-tuk para 6 pessoas. E os veículos de carga e os veículos para transporte individual. Esse veículo aí, por exemplo, ele leva 2 adultos e uma criança e ainda é um excepcional veículo para entregas, né, com preço, enfim, fantástico. Então, no que diz respeito a transporte de pessoas, né, 1 pessoa, 4 pessoas, 6 pessoas, ou carga de 20 quilos, essa Jardineira nós desenvolvemos para Uber, uma Movida, 210 quilômetros de autonomia, transporte de até 6 pessoas. Então, aquilo que tiver concernente a carga até 4,5 metros cúbicos, de 20 quilos até 600 quilos, e transportar desde o transporte individual. Nós temos essa bicicleta fantástica, a mini bike full, com 160 quilômetros de autonomia, e ela praticamente desempenha o que uma moto desempenha, e sendo uma bicicleta que leva piloto, carga, por cima. Nós entregamos aí frotas desses veículos também para a Jade, para os Correios. Tem uma variedade de 20 modelos e a nossa capacitação em desenvolver veículos conforme a demanda do cliente. Tem até o veículo frigorificado, que é o Pinguim, que vocês estão vendo. Temos a Girafa, que é a plataforma elevatória, 7 metros de altura para serviços utilitários, aí como está aparecendo aí nessa foto. E, então, o que a gente quer? Oferecer para vocês 43 anos de experiência, pioneirismo em veículos elétricos há 30 anos. Nós é que introduzimos carros elétricos no Brasil em 1993 e por 15 anos nós éramos a única empresa no país a trabalhar veículo elétrico, porque ninguém sabia para quais seriam as aplicações, qual a utilidade de um veículo elétrico. Então, esse trabalho de aculturamento do público, introdução de novos conceitos, trabalho de engenharia, de desenvolver veículos que sejam compatíveis com o nosso país, cheio de buracos, cheio de lombada, e, enfim, casos como São Paulo, você tem lá áreas montanhosas, Ministro Rocha Azevedo, áreas planas, Avenida Paulista, Faria Lima. Então, é uma diversidade de condições que é justamente onde a gente se especializa, trazer para vocês a solução ideal para cada tipo de aplicação. Moçada, perguntas aí agora, por favor, porque o básico eu já falei. Obrigado pela... Me preocupa o senhor dirigindo e fazendo uma apresentação. É perigoso, cuidado. Não é assim. Não é bom. Ela que está apresentando aí, eu só estou escutando e falando aqui pelo alto-falante, viu? Tá bem tranquilo.
Mas, por favor, eu estou à disposição para esclarecer quaisquer que sejam as curiosidades de vocês e, principalmente, o meu principal objetivo é convidá-los para conhecer a empresa, porque pessoalmente é tudo mais competente, mais eficiente, né? E quero muito conhecer o que vocês precisam em termos de solução de mobilidade e apresentar veículos que, com certeza, são desconhecidos aqui no nosso país, mas que podem certamente suprir necessidades de mobilidade, de transporte de pessoas ou cargas, que hoje a gente não conhece, porque a gente está focado no quê? Numa sandália havaiana e num coturno. A sandália havaiana é a motocicleta que mata muito, polui mais, leva pouco, né? E o coturno, que é o automóvel, a van, o caminhão, que é enfim, inacessível em muitos casos e, infelizmente, um mal necessário. Então, o que a gente está querendo trazer para vocês é abrir os horizontes para um universo de veículos que, puxa vida, eu não sabia que isso existia, não sabia que isso poderia solucionar problemas de mobilidade urbana, seja no deslocamento de pessoas ou de cargas, né? A gente quer trazer aquilo que a gente sabe que é a solução para o nosso país, que é predominantemente jovem e pobre, e não dá para depender, como eu disse, de sandália havaiana ou de coturno. Guilherme. Guilherme. Opa. Aqui é o André, eu sou coordenador da Ciclima, queria agradecer a sua apresentação. Eu só estou te interrompendo, tem um tempo para algumas perguntas aqui dos participantes do comitê. A sua apresentação é muito boa, realmente ela cumpre esse objetivo de demonstrar que existem soluções para essa entrega, né, principalmente para essa logística da última milha na cidade. Que a gente pediu a sua apresentação, que a gente tem esse desafio na cidade de São Paulo, principalmente com relação ao transporte de cargas, né? A gente tem uma previsão no nosso plano de ação climática de construção de mini terminais logísticos para permitir uma entrega mais fracionada da carga na cidade. Hoje a gente tem um grande setor de serviços de entrega, né, por encomendas, que também é muito importante e relevante na questão das emissões da cidade. Então, o nosso objetivo aqui é conhecer essa solução mais como uma forma da cidade pensar alternativas de descarbonização da frota. Não necessariamente aqui a gente está falando de uma compra pela cidade, de uma contratação nesse momento, mas sim a gente quer conhecer as soluções de vocês. E aí, a primeira pergunta, antes de passar para os dados, que é com relação aos desafios que vocês têm na cidade, né? Então, com relação a quais são os principais desafios e como a prefeitura pode apoiar nesses desafios, especialmente com relação ao carregamento, né, e a autonomia dos veículos. Certo. Bom, felizmente, todos os nossos veículos, eles carregam em qualquer tomada. Eu gosto de brincar, dizendo, 110, 220, só não vai tentar carregar em focinho de porco, que não é tomada, mas qualquer outlet, qualquer dispositivo carrega os nossos veículos. Então, nós não temos essa necessidade, que é um grande fator impeditivo do desenvolvimento de veículo elétrico, que é a infraestrutura para carregamento. Eu acho que o maior desafio que nós temos para a introdução desses veículos como solução está relacionado à mentalidade, ao pessoal entender o que é um veículo elétrico. Entende? Por exemplo, outro dia nós fomos entrar lá no Ceasa para distribuir microdistribuição urbana. O Ceasa distribui de tudo. O pessoal lá no Ceasa, você não pode entrar com esse veículo porque ele é uma motocicleta. Mas você já viu alguma motocicleta que tem para-brisa, tem limpador de para-brisa, tem cinto de segurança, que a pessoa pilota sentado e que leva 500 quilos de carga? Não, mas aqui está dizendo que triciclo é igual a moto, porque não existe o aculturamento necessário para o pessoal saber distinguir o que é
um cabrito de uma girafa. Então, essa questão cultural, eu acho que vocês podem ajudar muito. A questão, vamos dizer, promocional, que esses veículos conhecidos acho que ele caiu, vamos aguardar um pouquinho. Fazer para Seu Guilherme, está falhando a ligação, está picotada. This is where we live. Você consegue responder? A gente não está ouvindo. Segundo, que eu já estou... Não está dando para ouvir, gente. Não, tranquilo. Por gentileza, poderia responder, refazer a pergunta? A gente estava falando sobre os desafios, né, da cidade. Acho que ele já colocou a questão das tomadas, que é fácil de carregar, e o principal desafio é a questão cultural. Acho que agora a gente coloca o Olímpio para ele fazer a pergunta dele, que ele levantou a mão. Só uma ressalva, essa questão cultural é algo que a gente esbarra muito, justamente porque abastecimento, a cultura das pessoas mesmo, não é, de ter um posto de gasolina. Eu mesma já saí aqui em São Paulo com um veículo elétrico, minha bateria acabou, eu parei num posto, pedi a tomada do posto e rapidamente eu abasteci ali, porque como o senhor Guilherme falou, realmente a gente consegue abastecer em qualquer tomada 110, 220. E a questão dos motoristas, a gente tem um grande sucesso quando eles já vêm, eles são advindos da parte de motoboys. Então, eles se adequam melhor aos veículos, porque os veículos, eles acabam, principalmente nos tuk-tuks elétricos, se equiparando um pouco. Mas nada que a gente não vá... no dia a dia, fazendo as explicações, passando, e as pessoas vão se tranquilizando mais, porque tudo que é novo acaba assustando um pouco, mas eu costumo dizer que o nosso segredo é a simplicidade. É a simplicidade. Então, cada vez mais eles vão sentindo confiança. Ótimo, obrigado. O Olímpio quer fazer uma pergunta? Sim, primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas para o secretário Naline e desejar muito sucesso aí na sua gestão. Eu gostaria de saber de vocês se vocês conhecem o conceito que era muito praticado já há um bom tempo, há vários anos lá na Colômbia, que é de esses tuk-tuks, né, irem buscar as pessoas e levar para estações de metrô, levar para pontos de ônibus. Tem muitas regiões na cidade que são completamente inacessíveis para transporte público, né, principalmente para o ônibus, que é muito grande, ele não passa naquelas ruas, tem condições assim muito desfavoráveis para chegar ao transporte público lá. E na Colômbia eles usam esses tuk-tuks, faz mais de 15 anos, eles começaram a usar com moto a gasolina mesmo, né? Agora eles devem estar migrando já para o elétrico lá. Então eu gostaria de saber se vocês já discutiram essa ideia aqui ou já tentaram implementar com algum município esse tipo de ideia aqui no Brasil. Sim, nós conhecemos, não é, o que ocorre na Colômbia, é algo que a gente tem muita vontade de fazer essa implementação aqui no Brasil. A exemplo que o senhor falou, senhor Olímpio, com relação às ruas serem mais estreitas, aqui a gente tem um caso real dentro da Cicloway e junto com a Paraisópolis, com a favela.
Lá tem essa comunidade onde as ruas são muito estreitas e a grande dificuldade deles é o recebimento dos objetos, do que eles pedem, das compras, porque os caminhões grandes não passam. E aí há pouco tempo atrás, a gente tinha contrato com as lojas americanas, 80 veículos locados para eles, e as lojas americanas faziam a distribuição dos produtos deles na favela, na Paraisópolis, todas com os tuk-tuks elétricos. Os tuk-tuks é o que entrava lá e era o que funcionava. Algo que a gente também está tentando conversar junto com a Loga também, para poder fazer a introdução na limpeza das comunidades também com os tuk-tuks elétricos, justamente por conta disso, por conta das ruas estreitas. Nós temos muita vontade, o que a gente precisa é do poder público, de vocês, para que a gente possa fazer essa introdução. Muito obrigado. Ótima pergunta, ótima resposta. Lucon. Bom dia a todos, vocês me escutam? Bom, aproveito aqui a oportunidade também para saudar novamente o secretário Naline, né? Tivemos uma reunião ontem, e parabenizar o Guilherme Atice por essa iniciativa. Eu acho que nas últimas 20 reuniões ou 10 reuniões do Confrota que eu participei, eu nunca deixei de pronunciar a palavra tuk-tuk, né? E esses veículos, eles representam, digamos, a desmaterialização do transporte, que é um movimento contrário à obesidade veicular. Obesidade veicular é aquele Gol que pesava 700 quilos na década de 80 e agora pesa, hoje não tem o Gol, mas o equivalente pesa 1,5 toneladas, um desperdício enorme de energia, um desperdício de espaço e um hábito que colapsa não só grandes cidades, mas colapsa tudo, né? Digamos, quem vai para o litoral fica horas e horas no trânsito porque os carros estão ocupando espaço. O tuk-tuk, eu estou generalizando o tuk-tuk, mas isso vai para toda essa categoria de veículos, ele realmente é uma solução para um monte de necessidades que nós temos, né? A gente critica o trânsito do Vietnã, mas pega um tuk-tuk em Portugal e acha bacana. Então, eu acho que isso é viável e a prefeitura é um ponto de entrada fundamental. Já falei isso na reunião de ontem, por conta de veículos elétricos, no caso, para eletropontos em garagens. Eu mencionei, digamos, os riscos de ter uma norma de corpo de bombeiros excessivamente restritiva. Eu não vi isso em lugar nenhum para carregamento de veículos elétricos, né? Mas aqui eu queria colocar fica como pergunta também, né? Como que a gente poderia atuar com experimentos junto ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito? A faixa azul em São Paulo, ela se mostrou uma delas, né? Quer dizer, a autorização para ter essas faixas de moto em vias de grande movimento seria o caso. E talvez algumas faixas não dedicadas, mas compartilhadas entre ônibus e tuk-tuks. A exemplo do caos que a gente vê em Delhi, mas que funciona muito bem. E lembrando que até em Paris isso funciona muito bem, né? Os ônibus, eles convivem com bicicletas. Eu acho que diante dessa nova realidade, a nossa legislação de trânsito poderia evoluir, poderia experimentar, e São Paulo pode ser uma ponta de entrada para esses testes mesmo, para esses pilotos. Transformando isso em pergunta, que pilotos vocês acham que a gente poderia colocar em São Paulo? Obrigado. Muito obrigado. Acho oportuníssima a sua colocação. Então, eu queria também esclarecer para vocês o seguinte: eu sou motociclista veterano do Brasil pela Associação Brasileira de Motociclismo. Eu sou motociclista há 51 anos. Ou seja, quando eu falo que hoje o maior problema que o nosso país tem
maior se chama gastar 3% do produto interno bruto da nação, 240 bilhões de reais por ano, para gastos com acidentes de trânsito. E 80% deste valor e destes acidentes são ocasionados ou envolvem profissionais de entrega que hoje a gente apelida de motoboy kamikaze. Então, a menos que a gente encontre e a gente enfrente esta, que é a maior vergonha da nossa nação, tem o maior índice de fatalidades e acidentes de trânsito no mundo. Nós estamos falando em 40 mil pessoas, 60 mil pessoas, 60 mil que morrem por ano em decorrência do acidente de trânsito, 102 mil que adquirem invalidez permanente e mais de 1 milhão de internações acima de 4 dias, saturando os leitos dos hospitais. Então, essa iniciativa de vocês, de estudar, de trazer soluções de mobilidade e, principalmente, em enfrentar como tem que ser enfrentado o maior de todos os desafios, que se chama fatalidades e acidentes de trânsito, tendo São Paulo como estandarte, como bandeirante dessa nova consciência, eu acho fundamental, da mais alta importância. Então, nós nos dedicamos à segurança de trânsito. Nós até criamos o Instituto Prevenir de Segurança Viária. Então, nós queremos trazer para o nosso país, não é só solução de transporte, não é solução para movimentar carga ou pessoa, é a solução para o maior de todos os dispêndios do erário público, que são esses 3% do PIB, os 240 bi, as 60 mil pessoas que morrem, as 102 mil que vão carregar o sistema previdenciário com invalidez permanente, e tudo isso relacionado àquilo que nós estamos discutindo, que é a mobilidade. Então, eu vou pedir para a Sininho mandar para vocês 2 apresentações, dignificando e humanizando os serviços de entrega, entende-se, entrega e transporte, onde nós elencamos essa triste realidade e apresentamos soluções. E a outra apresentação chama-se Revolucionando a Mobilidade Urbana. São apresentações focadas em trazer à luz de novas soluções de mobilidade que para nós são novas, mas para outros países que já têm essa cultura do veículo elétrico leve, né, já representam o quê? Sucessos consagrados. Ou seja, a gente tem que focar no principal de todos os elementos, que é o ser humano. Não adianta a gente falar em mobilidade e continuar com essa situação temerosíssima, trágica, efetivamente trágica, que são as 60 mil pessoas que morrem, 102 mil que adquirem invalidez permanente. Eu vou adicionar mais uma que eu aprendi outro dia num congresso de medicina. Igualmente, 60 mil pessoas no nosso país morrem anualmente em decorrência de moléstias pulmonares em função de poluentes do ar. Então, tudo isso está relacionado ao quê? À mobilidade. Você não consegue fazer nada sem mobilidade. E nós temos que reprogramar a nossa mobilidade urbana, porque não adianta continuar com carro, motocicleta, e caminhão e ônibus. Entende? Não atende. O carro elétrico, que maravilha, o carro elétrico não resolve o principal de todos os problemas, que não é a poluição, é o trânsito. Por que o principal problema é trânsito, não é poluição? Porque se não houver trânsito, você reduz exponencialmente a poluição. O que poluiu o carro parado, as 2h30 que eu gastei para vir de Guarulhos com os meus visitantes do exterior, hoje para chegar aqui em São Paulo. É isso que polui. Então, não tem como você resolver o problema de trânsito se você não incutir a mentalidade de
mudar a forma como as pessoas se deslocam. Se a gente não mudar a forma como as pessoas se deslocam, nós não vamos poder resolver problema nenhum. Nem de acidente, nem de poluição e nem de trânsito. Guilherme, então, o que eu quero trazer para vocês é exatamente essa possibilidade de nós elaborarmos estudos de caso. Você vê uma outra coisa completamente anacrônica. Hoje é proibido né, você trafegar com um veículo de tração animal, carroça, charrete, em várias cidades. Mas não é proibido um indivíduo idoso carregar uma carroça lotada de papelão e de outros recicláveis nas costas, atrapalhando o trânsito muito mais do que uma charrete e sacrificando o ser humano. Guilherme, então, foi. Obrigado. Eu queria só pedir para você finalizar, porque a gente tem uma outra apresentação. Eu acho que você coloca questões muito importantes sobre o trânsito, né? O objetivo aqui do Confrota é a gente discutir a descarbonização e como essas novas tecnologias contribuem justamente para que a gente tenha um trânsito mais eficiente. Então, não sei se você quer fazer mais alguma observação rápida ou se eu posso passar já para os próximos caminhamentos. Não, desculpa, eu me emociono muito, me entusiasmo muito pelo tema, porque a mobilidade está diretamente relacionada com a solução dos principais problemas do nosso país. A começar da inclusão social, com 40 milhões de analfabetos funcionais que estão aí batendo lata, 26 mil dependendo de bolsa isso, bolsa aquilo, enquanto poderiam estar trabalhando com veículos de baixíssimo custo que eles não precisariam nem adquirir. Porque um uberista, ele não adquire o veículo, ele paga o aluguel do veículo com o seu trabalho. Então, eu quero convidá-los para uma próxima reunião, onde eu quero explicar para vocês o maior milagre social e econômico da história da humanidade, preconizado pelos países mais pobres e arrasados de guerra, e que hoje nós chamamos de tigres asiáticos, e que só conseguiram chegar a esse nível de elevação enfrentando os problemas de mobilidade, dando condições para uma enorme faixa da população ingressar na coluna de crédito econômico e moral da sociedade, que é o que nós estamos precisando fazer no Brasil. Entende? André, eu queria dar uma palavrinha só para o seu Guilherme. Eu queria agradecer muito a sua apresentação, fiquei impressionado, faço questão dessas duas apresentações que o senhor prometeu e gostaria de tê-lo mais perto da Secretaria das Mudanças Climáticas para a gente poder implementar ideias concretas, não é? É muito importante a gente se reunir, mas muito mais importante é obter resultados. Muito obrigado, seu Guilherme. Muito obrigado. Eu estou à disposição, marquem a próxima reunião. Eu gostaria que fosse, por favor, presencialmente, se possível, viu? Ok, Guilherme, vamos marcar. E você também, a gente vai manter o contato com vocês e o que for possível a gente também fazer de atividades juntos, fazer uma conscientização juntos, a gente está à disposição. Essa conversa vai continuar a partir de agora, isso é só uma primeira apresentação nossa. Tá ótimo, é muito bom. Adorei conhecer vocês. Eu adorei ver gente jovem e ver os cabeças brancas que nem eu aí envolvido para fazer o mundo melhor. Muito bom, moçada, muito bom. Por favor, agendem com a minha filha aí, com a Sininho, a próxima reunião. E quem sabe eu posso ter o prazer de recebê-los lá na Cicloway e convidá-los para um almoço muito gostoso ali pertinho do SEASA. Pode ser? Tá, obrigado. Obrigada. Tá bom, gente? Vou convidar agora, o Osmário tá... Você está aí, né, Osmário? Tá. Então, vou convidar agora a Secretaria Executiva de Limpeza Urbana, CELIMP, para falar sobre os desafios da utilização de fontes de energia menos poluentes e menos geradoras de gases de efeito estufa na limpeza pública. Eu não sei se é o Osmário ou a Luciana que vão falar, mas a palavra é de vocês. Bom dia a todos, meu nome é Luciana. O Osmário pediu desculpas, ele está num evento com o governador agora, ele não está conseguindo falar, mas ele está ouvindo aqui.
Eu vim apresentar a CELIMP para vocês. A CELIMP, a Secretaria Executiva de Limpeza Urbana. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês também. Vocês estão vendo a tela? Todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Certo. Então, como a Luciana já trouxe, a gente quer mostrar para vocês os desafios da utilização das fontes de energias menos poluentes, né, e menos geradoras dos gases de efeito estufa na limpeza urbana. Então, a gente trouxe aqui o PROCONV, que ele foi dado pela resolução CONAMA de 86. Desde a década de 80, a gente já tem essa visão da redução da emissão dos poluentes, né? A gente tem alguns objetivos gerais, que são reduzir os níveis de emissões. A gente tem também por objetivo, né, promover o desenvolvimento tecnológico. A gente precisaria também criar inspeções dos programas, tanto que na época, logo depois, né, foi criado o Controlar, aquela inspeção que a gente tinha para reduzir as emissões dos veículos. A gente também tem por objetivo promover a conscientização da população, né, em relação à questão da poluição do ar dos veículos. A gente tem também que estabelecer as condições das avaliações dos resultados e também promover a melhoria das características técnicas dos combustíveis líquidos, né? A gente trouxe também a lei, a alteração da lei que instituiu a política de mudanças climáticas do município, que foi dada pela lei 14.933 de 2009. A gente teve uma atualização no artigo 50, que fala, né, sobre o transporte urbano no município de São Paulo, na redução de dióxido de carbono, que é de origem de combustíveis fósseis. E a gente também queria trazer a CELIMP, a introdução à CELIMP. Então, a nossa secretaria ela foi criada pelo decreto 61.036, em 7 de fevereiro de 2022, e as nossas funções são gerir, fiscalizar e regular os serviços indivisíveis de limpeza urbana. Na lei de criação da limpeza urbana do município, que é a lei 13.478, a gente tem a natureza dos serviços, então são os serviços divisíveis e os serviços indivisíveis. Os indivisíveis, eles estão sob responsabilidade da nossa secretaria. E a gente tem empresas contratadas, né, para fazer essa limpeza urbana. A gente tem o edital de licitação número 1 da Anlurb de 2018, que foi dado pela concorrência número 1. E dentro dessas empresas contratadas, a gente trouxe aqui quais são os veículos que a gente tem, né? A gente quer trazer esse panorama geral para vocês entenderem a nossa responsabilidade, como que a gente poderia contribuir ou não, ou qual é a nossa parcela dentro da emissão do município. Então, a gente tem retroescavadeira, a gente tem caminhão roll-on, roll-off, a gente tem varredeira, a gente tem caminhão Munk com carroceiro, a gente tem diversos tipos de caminhões dentro da nossa frota atualmente. E o edital, ele traz que a coleta dos resíduos, de varrição, né, dos calçadões, ela precisa ter minimamente 2 veículos especiais de pequeno porte e fácil manobra, movido a energia elétrica com capacidade mínima para 400 quilos, e um caminhão elétrico com peso bruto total mínimo de 11.400 quilos, equipado com caçamba basculante satélite de 5.000 metros cúbicos. É uma especificação técnica, mas basicamente nós precisamos ter hoje esses 2 tipos de veículos na nossa frota. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem, né, uma imagem, né, de um veículo, tanto na rua quanto o modelo dele aqui, para vocês entenderem. Esse caminhão ele já roda hoje na cidade de São Paulo para fazer a coleta dos resíduos. E também, como nós somos um órgão público, né, e a gente está todo mundo continua vendo a tela, né? Como a gente está em processo de licitação, eu posso mandar esse link para vocês também. Então, esses contratos atuais, eles estão sendo renovados, a gente está com uma licitação em andamento. Eu vou mostrar aqui no edital para vocês, então eu trouxe o panorama atual de como a gente tem na frota hoje. E o anexo 1 da nova licitação, ela traz no seu item
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Um 1.7. Passei um pouquinho. Aqui. Então, na próxima licitação, a gente tem já um cronograma de utilização de veículos, né, de substituição da frota. Então, 5 anos... Você um zoom na tela para a gente poder enxergar melhor? Ah, peraí. É que eu uso ela bem pequenininha, o pessoal sempre fala aqui que ela fica muito pequena. Então, o item 1.7 do próximo contrato, né, ele traz essa informação para a gente, essa obrigatoriedade desse cronograma de substituição. Então, para 5 anos, os veículos compactadores de lixo e as varredeiras mecanizadas, e 10 anos para os demais. Atualmente, então, depois de 1 ano desse novo contrato, toda a frota ela precisará ser 0 quilômetros, ela precisará ser renovada. Então, os veículos compactadores de lixo, as varredeiras, poderão ser utilizadas ainda que tenham 5 anos e 10 anos para os demais, mas depois de 1 ano, toda a frota vai precisar ser renovada. Então, a gente tem esse panorama geral da Selimp. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, essas foram as informações que foram solicitadas para a gente, e a gente entende, sim, que é muito importante, não só para a transição da matriz energética da cidade de São Paulo, mas do país como um todo, pensando que a gente está num momento de crise climática, né? Então, a gente está aqui disposto a contribuir com essa alteração da matriz energética. A gente tem, sim, uma preocupação muito forte aqui com o meio ambiente. A gente tem, inclusive, um núcleo aqui de educação ambiental, que é uma dos objetivos que traz já no Confrota, já na década de 80. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente fica aqui à disposição. Como a Luciana falou, eu estou no evento do governo do estado. Eu só queria dar bom dia a todos e pedir mais uma vez desculpas. E a nossa preocupação realmente é a alteração para uma frota mais limpa. E hoje a gente pretende realmente fazer com que, além de diminuir os veículos de matriz energética fóssil, a gente também tem uma preocupação muito grande em aumentar, né, a compostagem, diminuir a movimentação de veículos na cidade de São Paulo, fazendo a descentralização dos nossos passos, né? Porque quanto mais descentralizado, nós teremos menos veículos distribuídos pela cidade. Hoje nós temos 3 veículos elétricos, 7 veículos elétricos, e com o novo contrato nós aumentaremos já de primeiro plano para 27 veículos, e com a taxa de alteração de 10% ao ano. Então a gente pretende que com 5 anos, que é o período do novo contrato, aumente para 50%. Então, obrigado a todos, tenham um excelente dia, e mais uma vez desculpas pelo infortúnio. Obrigada, Mário. Já tem algumas pessoas aqui com a mão levantada. Estou vendo a Carmen. Carmen, por favor. Bom, primeiro, queria dar as boas-vindas para o secretário. Eu queria, sobre esse tema, Luciana, nós estamos coordenando o grupo justamente de caminhões associado à Lei do Clima, e sentimos muita falta de alguém da prefeitura de estar nesse grupo. Nós fomos até o ponto em que a gente identificou quais são as questões, olhamos o que foi apresentado na parte de coleta urbana, que é bem clara, como a Lei do Clima abarca isso, e seria muito interessante nós conversarmos
Eu tenho algumas perguntas. A primeira, esses números que você apresentou, a varrição ou também a coleta domiciliar, ou estamos falando de tudo? Porque tem editais agora, acho que para ambos, né? Não sei. Na verdade, nós aqui, vou tentar explicar de uma forma bem abrangente, né? Pensando que a gente está aqui falando para um grande público. Então, na lei de natureza, ai, desculpa, travou aqui. A gente tem a lei de criação da limpeza urbana do município, que é a 13.478. O artigo 21 e 22, ele traz para a gente quais são a natureza dos serviços. Então, lá, a gente define o que são serviços divisíveis, então a gente costuma dizer que a gente sabe de onde vem. Então, coleta domiciliar, coleta de grandes geradores, coleta de serviços de saúde, a gente sabe de onde vem. E os indivisíveis, o que são serviços indivisíveis? Varrição, limpeza de boca de lobo, limpeza de monumentos, remoção de propaganda irregular. Então, são a limpeza urbana da cidade como um todo, né? A gente não sabe de onde vem. Então, a gente tem mais de 20 serviços entre esses indivisíveis e esses são de nossa responsabilidade. Então, quando a gente fala de coleta domiciliar, eles são divisíveis. Então, eles ficam com a Loga e com a EcoUrbis, que inclusive estão presentes aqui, e eles estão agora sob a responsabilidade da SP Regula, que são concessões. Então, inclusive, quando a gente fala de serviços domiciliares, a gente fala de serviços divisíveis, e são essas duas empresas quem fazem. É um pouco complexo, mas a gente, né, que está aqui no dia a dia acaba ficando acostumado a falar sobre isso, né? Então, às vezes, a pessoa não tem tanta familiaridade, por isso que a gente costuma explicar dessa forma. E quando se trata de serviços indivisíveis, nós temos 6 empresas contratadas, que são a Corpus, a Sustentária, a Locate, a Limpa, a Ecos e a Ecosampa. Essas são as 6 empresas, atualmente. Para o próximo, a gente chama de lotes, né? Então, são 6 lotes de serviços indivisíveis e 2 lotes de serviços divisíveis. No próximo contrato, serão 9 lotes, sendo que um é de grandes corredores. Vai mudar um pouquinho a dinâmica, mas então a gente consegue passar para vocês esses dados, Carmen, dos serviços divisíveis, indivisíveis de limpeza urbana, que estão aqui sob a responsabilidade da nossa secretaria. E sobre o grupo de trabalho, conta com a gente pode conversar mais sobre isso, sim, a gente está aqui disposto a contribuir e a participar e realmente a ajudar nessa transição da matriz energética do município, né, porque a gente entende que a questão climática, ela realmente é urgente, a gente está aqui disposto, sim. A gente pode trocar contatos, eu posso mandar aqui no chat, ou eu passo para a Seclima, enfim. A gente fica aqui à disposição, a gente tem também o nosso site, tem lá todas as nossas informações, os programas que a gente cuida, né? Então, o Revitaliza, São Paulo, a Operação Catabagulho, os 125 ecopontos da cidade de São Paulo, os 5 pátios de compostagem, como o Osmário comentou. Então, a gente tem diversas ações aqui, diversas atribuições, diversos serviços que a gente faz para o município de São Paulo. E a gente pode, sim, participar, conta com a gente, o que for possível, a gente vai contribuir com vocês, sim. Obrigada. Eu só queria colocar mais um ponto, que nós estamos finalizando um estudo de comparação de rotas tecnológicas para caminhão compactador de coleta. E analisamos o diesel comparando com o elétrico e com a gás. Um biogás, biometano. E a gente tem os resultados em termos de emissão, em termos de TCO. Então, eu gostaria de pedir um espaço na próxima reunião para apresentar a prévia desse estudo. Acho que se esse tema está em licitação, talvez seja relevante. Depois eu pergunto para a Seclima se a gente teria um espaço para fazer isso. Obrigada. Obrigado, Carmen. Ao final, a gente vai levantar também outras sugestões de pauta, mas certamente você pode fazer a sua apresentação, acho que será bem-vinda. Luciana, eu particularmente tenho uma pergunta. Você apresentou as metas, né, de idade dos veículos da Secretaria, que estão no novo contrato. Eu queria saber se vocês têm alguma obrigação com relação à eletrificação da frota, alguma previsão nesse sentido. Quem é que está falando? Desculpa, eu não estou vendo aqui. André, eu sou da Seclima, coordenador. Oi, André, sim.
Vou pegar aqui o item para te falar com certeza, só um minutinho, mas sim, nós temos sim, é o item 3.2 do contrato. Então, no contrato atual, a gente já tem essa obrigatoriedade, e no próximo contrato, a gente tem... Deixa eu mostrar aqui, compartilhar a tela, que fica mais fácil. Aqui. Então, para a próxima licitação, que será no pregão eletrônico número 48 da SM Subcogel 2023, a gente tem o item 3.2, que os serviços regulares escalonados de coleta de sacos de lixo de varrição em calçadões em veículos elétricos. Então, aquele veículo pequenininho que a Cicloway mostrou, da Loga, a gente também vai ter. Então, vai ser bem parecido, né? Então, é aquele modelo. E aí, a gente tem no item 3.2 os veículos que 2 veículos especiais de pequeno porte e um caminhão elétrico vão ser obrigatórios. É aquele mesmo que a Cicloway mostrou a foto da Loga, é aquele que roda aqui pelo centro. Eu não sei se você, inclusive, já viu algum funcionando, mas é aquele mesmo. Só que ao invés de ser só para os serviços divisíveis, a gente também vai implantar isso agora nos serviços indivisíveis. E esses veículos de pequeno porte, a frota, ele representa o quanto da frota aproximada? Você tem esse dado? Eu posso te passar num segundo momento, até porque a licitação está em andamento ainda. Tá. Então, ela está sendo reformulada. Então, a gente pode passar com certeza para você, para a gente também não passar nenhum tipo de informação que pode ser alterada no meio do caminho, né? Como a licitação está em andamento ainda, mas a gente pode passar para vocês, sim, num segundo momento. Obrigado, Luciana. Imagina. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não sei se vocês estão me escutando, mas na minha telinha aqui não está aparecendo a mãozinha, por isso que eu estou pondo a própria aqui. Mas eu quero conversar um pouquinho sobre isso no momento oportuno, não quero ser inconveniente, mas nós temos uma vastíssima experiência nesse setor. Eu queria, no momento oportuno, vocês me digam aí quando eu posso falar, entusiasmar vocês também sobre o tema. Mais alguém? Não? Vou passar para o André, então, para a gente tratar das pautas da próxima reunião. Então, na próxima reunião, a gente terá... nós vamos fazer pela Seclima uma apresentação das obrigações legais de descarbonização da cidade. Existem várias previsões de diversos documentos. Então, a gente tem na Lei de Mudanças Climáticas, a própria lei que foi muito bem apresentada aí pela Luciana, né, que foi alterada posteriormente, a lei que altera a Lei de Mudanças Climáticas, paralelamente institui outras obrigações adicionais que não estão no artigo 50 da Lei de Mudanças Climáticas. Então, a gente tem o Plano Clima, tem o Programa de Metas. Então, na próxima reunião, a gente vai fazer uma breve apresentação sobre todas as obrigações da cidade de descarbonização e também um alinhamento sobre os objetivos específicos do Confrol, né? Aqui é importante a gente usar esse fórum para discutir, além daquelas obrigações do Confrol, da lei de descarbonização. Por exemplo, a gente já conversou bastante aqui com os tags, por exemplo, o Sinditags faz parte, mas a gente precisa também ter um foco no que é a nossa obrigação legal. Então, tendo isso em mente, a gente vai fazer esse vai ser um dos temas da próxima reunião. A Carmen colocou, né, pediu a apresentação sobre os caminhões de coleta, compactadores. Eu acho que esse pode ser um tema, sim, Carmen, para a gente apresentar. E queria ouvir dos demais participantes outras sugestões, se vocês tiverem, para a gente tratar na próxima reunião. O Olímpio trouxe a questão dos grupos de trabalho. Eu acho que a gente pode... nós estamos continuando com os grupos de trabalho, não vai ter alteração. A gente pode avaliar dentro dos grupos de trabalho a necessidade de abrir um novo grupo para tratar da micrologística, né, da micromobilidade.
é um tema bastante interessante. Eu acho que a gente pode tratar esse tema assim, na próxima reunião também, é uma pauta importante. E eu já proponho aqui também a gente ter uma atualização dos grupos na próxima reunião dos trabalhos feitos. Então, a gente pode aproveitar esse mês para fazer saneamento aí de tudo que foi discutido no final do ano passado, no começo desse ano, as ações que foram tomadas, e aí a gente faz essa apresentação também já na próxima reunião sobre os andamentos dos grupos. André, eu acho que a gente tem ainda alguns minutos e o seu Guilherme poderia fazer essa comunicação que ele falou, porque não é sempre que a gente pode contar com a presença dele diante dos afazeres, das ocupações, né? E então nós temos ainda tempo para tratar do tema, e se o senhor Guilherme quiser, já pode usar da palavra então. Agradeço aí imensamente a oportunidade. Eu queria só dizer para vocês o seguinte: eu hoje fabrico veículos elétricos, não é por conta do veículo elétrico em si, mas por um ideal e um objetivo da maior importância para o nosso Brasil. E esse objetivo se chama inclusão social. Nós estamos sempre muito focados no aspecto físico, material, no veículo em si. Entretanto, a gente não pode esquecer que tudo que é feito por ser humano tem por finalidade atender à necessidade de outro ser humano. E na hora que você subtrai o elemento humano, a equação não fecha. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, vamos lá. Nós temos 6 modelos de veículos, além daqueles que vocês viram para transporte de resíduos e limpeza de ruas, de calçadas, etc. Então, a questão do veículo em si, a gente tem um rol muito grande disso, porque nós trabalhamos com isso há 40 anos. Então, não é porque a gente foi numa feira lá em Caruaru e trouxe alguma coisa bonitinha, não, nós estamos vivendo isso há 40 anos, e há 20 anos nós criamos a melhor obra de inclusão social do Brasil, a Cooperativa Modelo do Brasil, fazendo com que, chama-se Recicle a Vida. Nós precisamos reciclar a vida de 40 milhões de brasileiros que são analfabetos funcionais. Nós precisamos reciclar a vida de pessoas que estão à margem da economia. E nós estamos com a coleta seletiva atendendo apenas 2,5% daquilo que deve ser coletado no município de São Paulo. Então, nós estamos gastando uma fortuna, se não me engano, os números que eu tenho, por favor, me corrijam se eu estiver errado, eu quero muito saber, mas eu entendo que seja 8 bilhões por mês para levar a riqueza para o lixão. E nós não conseguimos, desses 8 bi, tirar nem 2,5% de recicláveis. Então, o que eu vejo é que a gente, com a experiência de 20 anos, em coleta seletiva domiciliar diária de recicláveis, criando a melhor cooperativa e a cooperativa modelo do Brasil e a melhor obra de inclusão social, fazendo só uma coisa, em vez da gente estar fazendo coleta, apenas coleta, ainda que seja com veículo elétrico, porque não é isso que vai resolver, né? Nós precisamos mudar um pouquinho a estratégia de coleta domiciliar, utilizando instrumentos que estejam à altura de 40 milhões de analfabetos funcionais e que possam se subsistir com o dinheiro que a gente está gastando para jogar a riqueza no lixão. Vou dar um exemplo para vocês. No melhor dos casos, que é onde nós estamos no Planalto Central, lá no Distrito Federal, nós conseguimos coletar 4,8% das embalagens. 95,2% dessa riqueza imensa vai para o lixão e a gente gasta uma fortuna do erário público para transportar. Nós, no Brasil, para 4,8% ou menos, nós temos engajados 920 mil pessoas cadastradas nessa atividade de reciclagem e vivendo disso.
Lá na Ásia, graças aos veículos que nós estamos introduzindo no nosso país, para serem operados por pessoas humildes, com dignidade, com limpeza, com ética, com sobriedade, com destaque diante da sociedade, não é o catador, não é o carroceiro, não é o lixeiro, esquece, né? Graças a essa metodologia de coleta domiciliar porta a porta, com pequenos veículos elétricos, tem uma família grande, não é um só que vocês viram na loga, não. Eles lá conseguem retirar 92% de todos os recicláveis, que são riqueza que a gente está pagando para jogar. Nós estamos pagando para jogar no lixo algo que pode ser a fonte de renda para 18 milhões de brasileiros. Porque lá eles conseguem tirar 18 vezes mais reciclável do que no Brasil. Lá é 92, aqui é 4,8. Então, se nós hoje temos 920 mil pessoas vivendo de reciclagem, e a gente consegue, melhorando o modelo de coleta seletiva, domiciliar, diária, porta a porta de reciclagem, a gente consegue engajar, não 920, mas 18 vezes mais. 17 milhões de brasileiros podem sair da coluna de débito econômico, dependência do Estado, dependência de quem paga imposto, e passar a ingressar a coluna de crédito, gerando valor para a economia e tendo, mais do que isso, a condição de levar o seu sustento para a sua residência, para a sua família, de uma maneira digna, de uma maneira prestigiosa, de uma maneira honesta, graças ao quê? A você viabilizar economicamente a operação de reciclagem, que só se viabiliza de uma maneira, só se viabiliza com pequenos veículos elétricos de custo operacional ínfimo e através do sistema de porta a porta diária, porque não adianta dizer que em São Paulo, em algum lugar, tem coleta seletiva, se o caminhão lá, ele passa 1 ou 2 vezes por semana, nós vamos continuar desperdiçando 95%, porque ninguém guarda resíduo. E mesmo o resíduo que vai lá para as empresas que vocês mencionaram, nós lá, visitando eles, várias dessas empresas esses dias, nós aprendemos que 35% a 40% do peso do lixo comum, não estou falando do reciclável, consiste de embalagem. Então, nós temos que mudar só o fluxo. Em vez de a gente estar gastando dinheiro para remover riqueza, a gente tem que fazer com que essa riqueza, que vai para o lixo, vá para o bolso de 40 milhões de brasileiros, para que eles possam trabalhar, não é viver do assistencialismo, de uma maneira digna, de uma maneira honesta, de uma maneira uniformizada, prestigiosa, utilizando meios de locomoção que estejam à toa da sua capacitação intelectual e física. Não é mais o carroceiro, não é mais o homem do saco, não é mais a pessoa que está ali em condição subhumana, que eu reputo como os heróis ou as heroínas brasileiras, que vivem em condição realmente subhumana, mas não lançam mão de nada que não lhes pertença para garantir o sustento da sua família. Essas pessoas são heróis. E se a gente não for resgatar esse pessoal, uma hora eles ficam idosos, cansados, revoltados com o sistema, e sabe onde eles vão parar? Na marginalidade, e custar 4 salários mínimos numa prisão ou 2 salários mínimos numa clínica de dependentes químicos. Essa é a realidade do Brasil. E nós gastamos 8 bi por mês para levar essa riqueza para o lixo. A gente só precisa mudar a forma como nós captamos esta riqueza no porta a porta de uma maneira que seja economicamente viável, que a equação feche no azul, que o governo não precise estar subsidiando o tempo todo, porque tem que cumprir com leis, tem que cumprir com designações nacionais e internacionais de despoluição. Não adianta a gente gastar dinheiro para cumprir com isso, se a gente pode fazer disso uma fonte de renda para essas pessoas. Em vez de sair dinheiro de quem paga imposto, entrar dinheiro no bolso de quem está dependente hoje, de quem está à margem da economia. Seu Guilherme, o senhor sabe que essa preocupação também é minha. Eu tenho repetido em muitos espaços que aquilo que nós desperdiçamos não é lixo, pode até ser luxo, não é? Em países civilizados, isso é vendido. E aqui
a licitação de 13 bilhões paralisada no Tribunal de Contas do município para varrição e coleta daquilo que nós desperdiçamos. Então, essa preocupação também é minha e eu gostaria de que a gente pudesse pensar nisso e, com a rapidez possível, verificar o que é viável, como é que nós podemos fazer essa frente. Eu acho que comovendo a sociedade também, para ela ver onde vai o dinheiro dela. O governo não tem dinheiro, o governo gasta o nosso dinheiro. Então, a gente tem direito e tem obrigação de fazer com que o dinheiro seja bem gasto, né? Mas muito obrigado pelo alerta, que também eu partilho disso. Muito obrigado. Toda essa logística, ou seja, toda esta solução, é o que eu quero ter a chance de apresentar a vocês, inclusive o mais rápido possível, porque não adianta só a gente licitar a mesma coisa e colocar 2 carrinhos elétricos lá. Isso aí é a pontinha do iceberg. Nós temos que pegar o iceberg como um todo e aproveitar a chance que está em momento licitatório para a gente, quem sabe, trazer contribuições que são sucessos consagrados. Ninguém está vindo aqui com maluquice de um cabeça branca. Nós estamos só querendo trazer para o Brasil elementos de sucesso consagrado. Há 60 anos atrás, 70 no pós-guerra, os países do sudoeste asiático, o pessoal estava 1 bilhão de pessoas se alimentando de animais silvestres, quando muito até de insetos. Hoje eles são os tigres asiáticos. Por que será que a gente não procura aprender de como esse pessoal colocou 1 bi de pessoas que estavam à margem para produzir? E só tem um jeito de colocar uma pessoa para produzir, é tirar ela do estacionamento, tirar ela da imobilidade. E para tirar ela da imobilidade, você precisa dar mobilidade para a pessoa de uma maneira econômica, técnica, intelectualmente viável, que são estas as soluções que eu quero mostrar para você com enorme simplicidade. Dá perfeitamente para a gente aplicar isso aqui no país, porque nós já aplicamos isso no Distrito Federal. E por isso nós somos a melhor cooperativa modelo do Brasil e a melhor obra de inclusão social, trazendo gente que está na prisão, trazendo gente que está no lixão, trazendo gente que está nas clínicas de dependentes químicos, custando de 2 a 4 salários mínimos para não fazer nada. Aliás, muitas vezes até para poder aprimorar suas técnicas de criminalidade. Então, nós temos que olhar isso de frente, a gente tem que olhar de frente os principais problemas do Brasil, que são inclusão social, né? De eliminar o desperdício. Olha quanto desperdício nós temos com o lixo. Maior ainda, quanto desperdício a gente tem com 40 milhões de analfabetos, com 26 milhões de beneficiários de bolsa. Olha o desperdício que a gente tem com 3% do PIB, 240 bi por ano. 3% do PIB para fazer o quê? Para compensar acidente de trânsito, que você não compensa a perda de uma vida. Então, e se nós não pararmos de muita filosofia e reuniões e pessoal na área da intelectualidade e gente com elucubrações aí tentando colocar em prática aquilo que não tem como colocar, a gente não colocar a mão na massa para, a partir de agora, que está sendo feita inclusive uma licitação, a gente estabelecer operações piloto. Deixa essas operações piloto mostrarem o resultado, aí multiplica, para não dizer que é um absurdo que está se falando, que não é absurdo nenhum. Vai lá para o outro lado do mundo, você vê que esse povo hoje está dando lição para todo mundo. Entende? Guilherme, eu queria propor agora, então, da gente marcar uma reunião com você, com as empresas de lixo de São Paulo. A gente pode marcar uma reunião inicial para você apresentar esse projeto para a gente. A gente tem muito interesse. É muito importante para a prefeitura conhecer o que está sendo feito em outros lugares. Devido ao tempo, eu vou passar agora, então, para o Antônio César, que já levantou a mão faz um bom tempo, e depois passar a palavra para o Lindo também. Bom dia, agradeço a oportunidade, né? Eu tinha pedido a palavra, mas o senhor Guilherme já falou muito do que eu gostaria de perguntar, já agradeço. Muito rapidamente, represento a Unesp, né?
junto com outros colegas, nesse conselho, né? Agradeço ao secretário, ao senhor Naline, né? E toda a equipe. Só para dizer o seguinte, essa ideia que foi proposta ao final, era uma coisa que eu ia sugerir, mas já está na pauta, então só reforçar, a gente discutir realmente como melhorar a vida dos catadores de materiais recicláveis, né? Eu trabalho há 20 anos com catadores no Oeste Paulista, estamos agora trabalhando com um consórcio, o CIRSOP, né? Tivemos uma reunião sexta-feira passada, depois do Carnaval, nós temos que discutir um plano para como melhorar a coleta seletiva em 13 municípios, nós vamos ter uma área maior. E aí, gostaria muito da senhora Luciana, né, que apresentou também a licitação, que será feita uma licitação no Oeste Paulista, junto com a Caixa, etc. As ideias que vocês apresentaram, eu acho que poderia, então, para sintetizar, nesse evento, ou estou falando evento, mas essa reunião com o senhor Guilherme e sua equipe, com as empresas de reciclagem, se vocês poderiam, eventualmente, convidar o consórcio desse que eu trabalho lá, o CIRSOP do Oeste Paulista, né? Ou, eventualmente, do governo de São Paulo, consórcios, né? Para que a gente possa acompanhar essas ideias. Caso não seja possível, me perdoe assim, avançar, né? Uma outra oportunidade, ter uma reunião dessa com o senhor Guilherme, talvez na própria universidade, temos um campus em Presidente Prudente, ele e sua equipe, para discutir conosco também essas alternativas de como melhorar a coleta seletiva, porque temos o mesmo problema. E me parece que a experiência do senhor e a que o senhor relatou vai trazer muitas melhorias para essas pessoas, para o ambiente e para as cidades. Então, muito obrigado a todos por essa oportunidade de participar desse comitê e fico muito contente de estar com vocês hoje. As duas apresentações realmente foram muito especiais para aquilo que nós estamos trabalhando. Obrigado. Antônio César, a gente já compartilhou aí no chat o telefone da Tiziana. Então, acho que vocês podem entrar em contato e dar continuidade também para esses entendimentos da melhor forma que for para vocês também. E a gente vai mandar também, junto com a ata e tudo mais, esses contatos todos para que vocês também possam ir conversando. Eu acho que não tem mais nada a tratar. Então, por favor. Alguém mais tem alguma sugestão de ata? De pauta para a próxima reunião? A minha mão foi desabaixada, foi abaixada, mas eu gostaria de sugerir ao senhor Guilherme que ele engrossasse essa iniciativa, desse mais força para ela, através de contatos com o senhor Adalberto Maluf, que é secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, e ele está fazendo um trabalho muito forte lá em Brasília na questão dos catadores, né? Então, talvez seria uma ideia interessante para vocês conversar com o Ministério do Meio Ambiente para dar mais força para essa iniciativa. E do ponto de vista aqui do Confrota, seria interessante que vocês se associassem ou fizessem uma parceria com a ABVE, né, para institucionalmente, né, essa ação ganhar mais corpo aqui dentro do Confrota. Obrigada, Lípio. Carmen, quer colocar alguma coisa para a pauta da próxima reunião? Sim, não seria para a próxima, porque acho que já está um pouco, mas nós desenvolvemos um trabalho de emissões no ciclo de vida para veículos leves, e seria muito pertinente apresentarmos para o Grupo Confrota. Nós avaliamos as emissões de veículos leves atuais no mercado, partindo de dados oficiais, considerando as emissões dos combustíveis, da energia elétrica, e um trabalho bem robusto, levou quase um ano para ser elaborado, e a gente gostaria de apresentar os principais resultados. Mas não sei se seria na próxima, a gente já estava conversando sobre essa apresentação desde o ano passado. Obrigada. Só reforçar. Muito obrigada.
Secretário, o senhor quer encerrar? Eu queria agradecer a participação de todos, foi muito rica a reunião e vamos continuar unidos e, se possível, enfrentar cada tema desses em reuniões setoriais, não é? Porque é muito difícil congregar todas as pessoas juntas, então eu acho que, conforme a área de interesse, fazer reuniões com os interessados, aqueles que podem realmente participar, poupando os outros de reuniões que nem sempre chegam a bons resultados como essa que nós tivemos hoje. Muito obrigado a todos.